Chegar em casa. Vou chamar meu marido pra te buscar. Calma aí, deixa eu ver se eu melhoro. E ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Deus fiéis, dom de curar toda doença, Deus sarou, estará ainda e vai sarar. Oh Jesus, oh não falhou, nem vai falhar. Oh que riqueza divinal, eu gozo já com fé e luz, por visão triunfal, mas gozarei com meu Jesus. Ele só, o mais nobre e digno, não há, nem mais humilde, mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Mas o homem precisa do perdão para entrar no céu. Meu Deus, Salvo. glórias a Deus. Jesus. Aleluia. Que o Senhor continue abençoando, irmão, nossas vidas. Glória a Deus. Nós precisamos cada dia aproximar mais da igreja. Aleluias, glória. E as maravilhas de Santo Deus. de Deus, aleluia. O que Ele fez no passado, Ele continua Deus fazendo seja ainda. louvado, aleluia. E às vezes ocultamente Ele faz. Glória, E às vezes nós glória, não glória. vemos com nossos olhos carnais, mas espiritualmente eu vejo Deus trabalhando. Aleluia. Nesta tarde. Amém, Jesus, eu Ele é creio. Deus. Eu Ele nos creio, trouxe Pai. aqui. Santo de Deus. Não é à toa. Deus tem um propósito. Cada vez que chama pelo teu nome é um propósito. É verdade, Pai. E quando ele parava, ele realizava milagres. Graças a Deus. E eu creio no poder da palavra do Senhor. Sim, meu Deus. Amém. Amém. Deus continue abençoando. Aleluia. Temos aflições. As aflições da vida. E se nós formos olhar no passado, todos os nossos irmãos no passado tiveram grandes aflições. Mas a Bíblia diz... Diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardida em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. E ela se levantou à sua servida. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam. Glória a Deus, aleluia. Para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Aleluia. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades, carregou aleluia, com as Jesus. nossas doenças. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado, exaltado seja o seu nome. Aleluia, sabemos que esse Deus Todo-Poderoso que se faz presente aqui nesta Glória a Deus. Nós sabemos que nós não podemos ver Ele, mas nós podemos sentir a presença. Graças a Deus. Como esse vento que está passando aqui, nós não vemos esse vento, para onde vai, para onde está indo,
mas nós sentimos Ele tocar em nós. Aleluia, Amém? Deus. Aleluia! Deus Glória a todo Deus. poderoso se faz presente. Aleluia, Espírito Deus. Santo Glória a de Deus. A palavra de Deus está Aleluia. dizendo, aleluia, o Pedro aqui, Jesus dizendo, né? Meu Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tendo Jesus chegado à casa. Onde Jesus chega na casa, onde Jesus chega no cenário. Aleluia. Glória a Deus. Até lugar não vai ser mais diferente, aleluia, quando nós damos crédito, ouvimos a voz dele, aceitamos a vontade dele, a nossa vida é mudada, a nossa vida é transformada, e que a palavra de Deus o tempo todo, através dos louvores aqui, aleluia, e até das palavras falando de cura, de libertação, de transformação. João capítulo 9, versículo 1 diante, para ficar mais fácil de entendimento, né? E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Glória a Deus. Eu imagino que a situação não é fácil, porque o ser humano é complicado, né? Eu fico imaginando o Jó, quando aconteceu todo aquele reboliço na vida dele, que de uma vez ele foi perdendo tudo e foi indo tudo de água abaixo, né? E os amigos chegavam e falavam assim: rapaz, dá um jeito aí, dá uma olhada, dá uma ferida aí, porque você pode ter pecado. E por certo você pecou, porque não pode um homem de uma hora para outra entrar na situação que você entrou. Né? Mas Jó permaneceu na mesma posição que antes, ele não se preocupava com o que os amigos falavam. Né? Até porque quando a gente tem certeza da nossa vida com Deus, a gente não tem que dar ideia para o que os outros falam. Aleluia. Né? É claro que a gente tem que sempre fazer um exame da situação para não correr o risco da gente errar e não ver. Mas a gente não precisa se preocupar com as coisas que acontecem. Né? Precisa se preocupar porque o que acontece? O que eu vejo aqui é que quando Jesus chega para esse cego, o que acontece? A primeira coisa que os discípulos falaram: quem foi que pecou ele? Alguém deve ter pecado. Mas aconteceu alguma coisa, porque esse homem está nessa situação. E Jesus falou assim: ninguém pecou, nem os pais, ninguém pecou, nem ele, nem os pais. Isso foi para que se manifestassem o poder de Deus. Glória a Deus. Tem coisas que acontecem na nossa vida e é para manifesto da glória de Deus na nossa vida. Então, o que nós precisamos, e neste caso, agora eu falo diretamente para Kimberly, o que precisamos neste momento, que precisa aqui, é entender que a vontade de Deus ela é boa. Tá? Por mais difícil que seja a situação que nós passamos, mas a vontade de Deus ela é boa. A vontade de Deus ela é agradável. Por mais que talvez nos traga dor, mas a vontade de Deus ela é boa em todo o tempo. Tá? E eu creio, sinceramente, que toda essa situação é para que amanhã você tenha um testemunho para contar e você possa ver o que Deus fez na sua vida, o que Deus mudou. Né? Às vezes até mesmo nos livrando às vezes de certos males. Né? Porque às vezes a gente pensa que não, mas Deus poderia me livrar de uma outra forma, mas Deus tem um jeito dele de trabalhar. E o jeito dele é perfeito em todo o tempo.